Finalizando, né, o nosso último tópico sobre sistemas de arquivos, o que que nós temos aqui? Esse aqui é um modelo de um sistema de arquivo de um único nível, né? A princípio o sistema de arquivos era utilizado assim. O que que a gente vai entender como sistema de arquivo? Qual que é aquele mecanismo, como é que é a forma de organização desses arquivos, do que a gente armazena na máquina, né? Então, aqui em um único nível, não existiam diretórios. O que que são os diretórios? São as pastas, né, que nós criamos para poder organizar os nossos arquivos, né? Então, não existiam diretórios ou pastas. Era tudo dentro de um único... todos os arquivos eram armazenados dentro de um único caminho principal. E aí, a gente tem que, nesse caminho principal, então, você tinha a identificação, a proteção, a organização, localização, os atributos. Então, todas as características de segurança, estava tudo aqui em um único nível, né, em um único diretório que continha lá todos os arquivos. Não é interessante, é claro, partimos então para onde nós temos a separação por usuário, quer dizer, cada usuário tem acesso aos seus arquivos, né? Então, está o usuário 1 aqui com 3 arquivos, usuário 2 com arquivo, usuário 3 com 3 arquivos e por aí vai, né? Que é uma forma interessante, no entanto, ainda não atende as perspectivas de um usuário, porque esse usuário número 1 aqui pode crescer tanto essa quantidade de arquivos que, né, ele pode ter dificuldade em encontrar algum arquivo que ele deseja no futuro. Então, esse aqui ainda não é a melhor forma. A forma que a gente vê nos sistemas Windows, Linux e até para Android é essa forma com vários usuários e com essa estrutura hierárquica de caminhos, de diretórios, tá? Nós dizemos que um caminho é um caminho absoluto se eu pego o endereço dele desde a raiz, ele pode passar aqui por vários diretórios até eu chegar no nome do arquivo. Eu digo que o caminho é relativo se eu pego ele a partir de uma certa metade, de um pedaço aqui do caminho para frente, né? E ainda assim o sistema consegue entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode precisar compreender melhor a forma como esses caminhos são utilizados pelo sistema de arquivo para utilizar, por exemplo, interface de comandos, tá? Então, vamos a ela e aplicar algumas operações. Para abrir aqui interface de comandos, você vai vir aqui no seu menu iniciar, na busca, vai digitar cmd, isso aqui utilizando o Windows mesmo, prompt de comando. Beleza, tá aqui nosso prompt de comando. Ele aparece aqui por padrão na pasta do usuário, né? Então, aqui dentro de C, que é a pasta raiz, dois pontos users, aí aqui tem a primeira divisão, que é a divisão por usuários, tem Josi, né? Que sou eu. Se eu quiser ver quais são as pastas que tem dentro de Josi, né, do usuário Josi, eu uso o comando dir. Eu posso usar dir e dar enter, ele vai listar aqui para mim quais são as pastas que contém aqui dentro do usuário Josi. Tem algumas pastas padrão lá, contacts, desktop, documents, downloads, favorites e por aí vai, né? E pode aparecer algumas pastas que eu tenha criado. E geralmente, como a gente costuma criar essas pastas aqui dentro de documentos, então é para lá que eu vou, tá? Para vocês verem o que, que tem aqui dentro de documentos. Eu utilizo o comando, vou puxar aqui para cima, cd documents, do jeito que está escrito aqui, né? Aqui está escrito em inglês, documents. Então, cd documentos, olha para você ver, ele mudou aqui o endereço, ele entrou dentro da pasta documentos, né? Se eu quiser ver agora o que, que tem dentro da pasta de documentos, comando dir. Agora eu consigo ver dentro da pasta documentos. Então, eu consigo ver aqui a pasta que eu estava fazendo, que eu estou fazendo os vídeos, de formação, sobre fotos, sobre o Instituto, sobre Libras, que eu trabalho também, sobre a música, sobre vídeos. Aqui eu coloquei tudo aqui dentro, né? Tá tudo aqui dentro da minha pasta documentos, tá? Então, se eu quiser criar uma nova pasta aqui dentro da pasta documentos, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando mkdir e o nome da pasta.
que eu vou chamar de pasta teste. Se eu colocar espaço aqui, ele não vai entender. Então, para eu usar espaço, eu vou colocar aspas, tá? Para ele poder entender o espaço. Senão, ele, na hora que eu der um espaço, ele vai achar que o teste é um outro comando, e não é. Tá? Então, pasta teste, vou dar um dir para eu poder conferir. Né? Olha aqui minha pasta teste. Está criada aqui dentro. Então, agora eu vou excluir essa pasta teste. Eu uso o comando rmdir, entre aspas de novo, pasta teste. Se eu der um dir, ele vai ter excluído daqui, tá? Foi só para vocês verem que é possível a gente navegar, né? A gente usa o comando dir para exibir o conteúdo da pasta, cd para entrar na pasta, mkdir para criar um diretório e rmdir para excluir um diretório. A gente pode também fazer operações com arquivos, a gente pode mudar permissões de arquivo, tem uma série de coisas que a gente pode fazer aqui através dessa interface de comandos, tá? Só para a gente ainda saber sobre caminho relativo e absoluto, é o seguinte, o caminho absoluto é esse aqui, ó, completão, tá vendo? Completão. O caminho relativo é se eu quisesse entrar, por exemplo, dentro da pasta fotos. Vou entrar dentro da pasta foto. Eu uso só cd, deixa eu ver, tá tudo maiúsculo, fotos. cd fotos. Isso aqui é um caminho relativo, porque eu estou informando só a próxima pasta no próximo nível, considerando que eu estou dentro de documents, né? Então, isso aqui é um caminho relativo. Agora, se eu quiser, por exemplo, voltar para a pasta users, eu não vou conseguir usar o caminho relativo, porque eu estou querendo voltar para trás. Então, eu vou ter que usar o caminho absoluto até a pasta users. Então, eu teria que fazer C, / users. Dá Enter, beleza? Aí aqui ele voltou para users, ok? Então, por hoje é só. Quem quiser aprender um pouco mais sobre essa interface de comandos, eu vou deixar para vocês uma apostilinha, né? Vou disponibilizar o material aí no ambiente virtual de aprendizagem e também de Shell Script, né? Que é para utilizar essa linguagem de comandos dentro do sistema Linux, que é bastante utilizado e bastante interessante aprender, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima.